Professor Gretz, tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bem. Como é que está você? Desculpe, eu estava no seu Ah, Instagram e não da Actual, perdão. fica tranquilo, fica tranquilo. Eu imaginei que você fosse que nem noiva, gosta de chegar atrasado para causar aquele suspense, aquele clima. Sim, sabe, quando a minha filha casou, eu pedi para ela uma coisa, por favor, não se atrase. Mas você sabe que quem atrasa as noivas é a cabeleireira. Porque a cabeleireira, ela assume vários serviços, ela assume arrumar a madrinha, a mãe da noiva, a sogra da noiva e cria todo aquele grupo lá. Então, a grande culpada pelos atrasos não é a noiva, não, é lá no cabeleireiro, que é muito serviço para fazer na última hora. Mas trabalhei numa empresa alemã e para mim, a disciplina de horário é muito importante. E eu aprendi, quando eu moro aqui no aeroporto, a meia hora. O voo sai às 6 da manhã, eu chego no aeroporto 15 para 5, porque Olha já que estou beleza. sempre cheio pronto. Mas sempre essa preocupação de chegar, de não deixar para a última hora, não deixar para o sufoco. E isso, eu já tinha esse princípio. Depois que eu trabalhei numa empresa alemã, ainda que o meu chefe era bastante rígido, você acredita que chegava numa reunião 30 segundos atrasado e ele ficava muito bravo. É mesmo. Uma vez só também, porque ninguém mais atrasava, né? Ô, professor, Fala, você mano. sabe, você sabe que você está falando de atraso, né? A minha família, eu também gosto de chegar bem antes. Eu chego 2, 3 horas antes do aeroporto, né? Mas a minha família é engraçada. Minha família já gosta de chegar em cima da hora, eles gostam da aventura. Uma vez eles chegaram no aeroporto lá de Guarulhos para um voo internacional, chegaram 3 horas antes. Aí começaram a bater papo no restaurante e perderam o voo. E aí sai todo mundo correndo, aquele desespero, já viu, né? E perderam o voo mesmo, e perderam o voo mesmo. Porque tem um detalhe muito importante, eu também, o meu filho fala assim, pai, mas por que pressa se o bilhete tá, por que pressa no embarque? Porque hoje eu, quando vou embarcar, eu posso embarcar, eles têm 4 situações. Idoso, eu enquadro. É. Dificuldade de locomoção, eu também enquadro. Cartão diamante, eu também me enquadro. Então, eu sempre... engraçado, eu demorei para chegar aos 70 anos. Demorei 70 anos para chegar aos 70. Aí, quando eu cheguei aos 70, eles mudaram. Agora é acima de 80 que é o preferencial. Ah, Mas não, o demorei senhor chega tanto lá, para chegar nessa idade, eu quero usufruir. o senhor chega lá, o senhor chega lá, viu? É. Uns 80, fica Então, tranquilo, o senhor é novo. Marcelo, eu sempre falei, não, mas sabe por quê? Porque existe uma coisa que é o chamado overbook, né? Quando a companhia aérea vendeu mais bilhetes do que é previsto, isso ocorre às vezes, e às vezes é uma convenção de médicos, uma convenção que não tem no show, aí quando você chega, o voo está lotado. Então, é sempre com antecipação. Mas, olha, a gente está conversando aqui. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Obrigado por essa oportunidade. Um abraço aí para o César e para a Lina que está nos acompanhando aí. E é um prazer estar falando com vocês aqui, trocando umas ideias. Eu acho que as lives têm aproximado muito as pessoas, né? E muitas pessoas dão as suas opiniões, se manifestam. E nós estamos aqui à sua disposição para trocarmos ideias também sobre aquilo que você faz, aquilo que eu faço. Eu vou resumir um pouquinho a minha vida. Eu faço palestras há 40 anos, já fiz mais de 5 mil palestras para mais de 4 mil clientes no Brasil e no exterior, né? Então, essa é a minha carreira como palestrante. Comecei nos anos 80, na época ainda do Flipchart. Lembra do Flipchart? Que você colocava Lembro. na folha e virava. Foi ali que comecei com o Flipchart. Hoje até a minha equipe postou aí no Instagram uma foto eu ao lado do retroprojetor. Eu Ah, levava um monte de transparência assim, e eu não usava todas, lógico, eu pulava algumas. E o pessoal lá de trás sempre ficava olhando quanto faltava, né? E aquilo era tão bom, Marcelo, porque você regulava, né?
ou você pulava sem ninguém ver. Hoje você monta uma palestra, na hora que você pula uma tela, alguém fala o que será que ele pulou, o que, que é, porque a gente sempre tem mais telas para projetar, mais telas do que o tempo, então acaba sempre pulando. Mas essa então é a minha vida, eu amo o que eu faço, eu não comecei a fazer palestra porque alguém me convidou, não, as pessoas descobriram que eu tinha esse dom de me comunicar, de contar histórias, e aí as coisas foram acontecendo e fiz muitas palestras no Brasil, praticamente em todas as capitais, em todas as cidades grandes. Hoje está fácil, né, Marcelo? Você vai aí perto da sua cidade, aí em Campinas, onde mora o César, você vai no aeroporto da Azul, tem voos para cidades menores, mas eu sou do tempo que não tinha tantas opções de voo, tinha que fazer pelas estradas, né, para complementar. Mas e o Brasil é muito grande, né? É verdade, é verdade. Ó, você estava falando aqui, eu sei que você é uma pessoa bem humilde, mas eu queria falar esse número, porque esse número é extraordinário. Para quem não sabe, o professor Gretz já foi assistido por mais de 1,5 milhão de pessoas, sem falar os vídeos aí, e os views no YouTube, e por aí vai, né, professor? Então, acredito que muita gente já te viu fazendo palestra. Eu vou me apresentar também. Eu sou palestrante também, trabalho com palestras motivacionais. Já fiz palestra como professor, já fiz palestra no Brasil inteiro do Oiapoque ao Chuí, que num total aí de umas 2 palestras, uma no Oiapoque e outra no Chuí. Mas as 2 foram muito boas, isso tem que contar bastante. Isso é importante. Eu também sou professor de MBA, sou professor do MBA da Franklin Covey. Eu trabalho com aulas de legado, liderança e confiança. E trabalho já há bastante tempo com isso também. E, além de tudo, eu sou mágico. Acho que o professor travou. Professor, está tudo bem aí? Eu estou paralisado ouvindo a sua história. Estou aqui. Eu achei que estava travado. Eu estou te ouvindo. Você é ilusionista? Eu sou ilusionista. Literalmente eu ganho a vida enganando as pessoas, professor, mas enganando da forma honesta, né? Eu falo que vou enganar e as pessoas pagam para ser enganadas. Então, de uma certa forma... Eu sempre admirei, eu sou muito amigo do Clóvis Tavares. Ah, que ótimo. E nós fazíamos uma viagem de Maceió até São Paulo, ele com 2 bolinhas deixou o fundo do avião maluco, porque ele escondia aquilo que fazia, né? A gente tem o Clóvis tem o que eu admiro em vocês, ilusionistas, a rapidez. Entrou o Salomão aqui, Salomão é nosso amigo lá do Pará, já fiz palestra lá. A rapidez que vocês têm na mão, isso é um dom. Você fazia desde pequeno já em festinhas? Então, eu comecei a fazer mágica, eu tinha 23 anos, professor. Eu comecei a fazer mágica, eu estava num hotel e aí vi uma pessoa fazendo mágica e pensei, pô, isso é um hobby bacana, isso aqui pode um dia me ajudar em alguma coisa. E aí comecei a aprender. E aí virei profissional de mágica. Hoje eu faço mágica, eu falo que é o meu hobby lucrativo. Então, nas férias de janeiro e julho eu faço bastante mágica. Eu faço mágica no entrou minha sobrinha ali, a Lívia Gretz. A hora que eu estava entrando, você estava fazendo homenagem à sua mãe. Como é que se chama a sua mãe? Ivalda. E ela é de qual cidade? Ela é daqui de Campinas. Ela está nos assistindo? Está assistindo. Dona Ivalda, um abraço para a senhora, que Deus abençoe a senhora, toda a sua família. Amém. E é um prazer estar aqui conversando com o seu filho, aqui trocando umas ideias aí, e que a senhora fique com a gente até o fim aí, porque sempre vai ter algumas histórias aí que eu tenho certeza que a senhora vai rir um pouco. Ah, legal. Então, vamos começar com essas histórias. Eu estava dando uma olhadinha lá no seu site, na verdade eu sou um fã seu, eu acho o seu trabalho maravilhoso, a energia que você tem, o entusiasmo, a empolgação e, além de tudo, conhecimento, né? E aí eu estava vendo alguns temas que você aborda, eu queria conhecer um pouquinho mais. Você trabalha com a lei do comprometimento. O que seria a lei do comprometimento, professor? Fala para a gente um pouquinho. Essa palavra comprometimento, as nossas palestras elas são sempre feitas com o briefing, né? O cliente fala, olha, aborda isso, e quase todas as palestras que você já fez, do Iapoque ao Chuí,
e que eu já fiz também pelo Brasil e pelo mundo, sempre tem o pedido da palavra comprometimento. Porque todo mundo quer o comprometimento com as metas, o comprometimento com os objetivos, o comprometimento com aquele mix de produto, com o produto novo. Então, a palavra comprometimento, ela aparece em qualquer convenção de vendas, em qualquer reunião. Mas, o liderar, o líder, o chefe, o gerente, ele também quer uma equipe comprometida. Mas eu quero dizer para todos vocês de liderança que quando não há o comprometimento da sua equipe, o responsável é você. Eu vou explicar por quê. Porque o comprometimento é uma forma matemática. É assim, ó. Quem participa se envolve. Quem se envolve passa a ter influência. Quem passa a ter influência tem o sentido de posse. E quem tem o sentido de posse se compromete. Então, se você não permitir que as pessoas participem, elas não vão chegar ao comprometimento. O que é participar? Veja bem, os objetivos macro, quem traça é o acionista, é o diretor, mas como chegar lá? Como atingir isso aqui? Como atingir aquela meta? Você tem que dividir com as pessoas. Vou dar um exemplo bem simples, uma árvore de Natal. Vai botar a árvore de Natal, e eu vejo às vezes alguém que fica se estressando. Não, um pouquinho para cá. Não. Agora, não. A árvore de Natal, um palmo para lá, um palmo para cá, não vai tirar o encanto da árvore de Natal. Deixa a pessoa também, pergunte, onde você acha que fica melhor a árvore de Natal? Porque se você perguntar, ele participa. E aí ele vai se envolver na montagem da árvore de Natal, porque ele participou disso. Senão ele fica só um cumpridor de ordens, porque o chefe mandou, ele está nem aí, ele que mandou. Então, o comprometimento é fruto de uma parte dessa forma matemática. Então, o que nós precisamos aprender na nossa vida profissional, familiar, é a participação das pessoas. E eu conto sempre uma história, porque eu fui agricultor no interior do estado de São Paulo, eu moro em Santa Catarina por opção, mas sou paulista. E meu pai plantava uvas de Itália e sempre chegavam caminhões com aquelas toras de madeira que nós colocávamos para amarrar os arames para dar sustentação às videiras. E eu estava carregando aquele caminhão de tora e sempre vi um vizinho me ajudar. E ele colocava a mão na tora e ficava assim, e um dia eu coloquei em dúvida o seu gemido. Eu tirei a minha mão da tora e a tora quase me esmagou, porque ele gemia, mas não fazia força. Então, o gemer, todo mundo geme, não quer perder o emprego, não quer perder o seu trabalho. Agora, fazer força, nem todos. Eu sempre conto aquela história de que uma vez eu liguei para uma empresa, comecei a conversar com uma telefonista, perguntar algumas coisas da empresa, porque eu ia naquela empresa fazer um trabalho. Ela disse bem assim, aí, professor, não pergunte muita coisa, eu só trabalho aqui. Eu só trabalho aqui. Então, o comprometimento. E outra coisa que acontece nas empresas é o seguinte, os funcionários, também tudo com coração comprometimento, ficam sabendo notícias da empresa pelo jornal, pelo vizinho. Eu fiz um trabalho aí no interior de São Paulo, com uma grande empresa que faz lápis de pintura lá, material escolar. E aí esse gerente chegou em casa e disse assim para a esposa. A esposa disse para ele, olha, vocês vão lançar um novo lápis. Ele está tocando o telefone da Xuxa. Professor, está baixo o seu som. Meu som está baixo? Está tocando o telefone dele. Eu acho que seu telefone está tocando. Ou é o alarme. Se ele colocar no modo avião, espera que a pessoa desista. Melhorou agora? Deixa eu ver. Como é que vocês estão, pessoal? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Desistiu. Melhorou? Desistiu. Conta de novo a história, então, pra gente, por favor. Mas agora o seu diminuiu. O meu diminuiu? Será que é gangoso? Sobe aqui, abaixa aí. Não sei. Você tá brincando comigo, hein? Não, abaixou mesmo.
Baixou mesmo? Quando o Você senhor está me foi... ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Quando o senhor foi mexer no telefone, o senhor não abaixou o volume? Não, não. A minha esposa está aqui do lado, está acompanhando, e ela falou que o som está normal. Tá. Então, ok. O Vamos senhor contar a consegue me história. escutar? Então vamos Hoje lá, continua. eu vi no programa da Xuxa uma nova caixa de lápis que vocês vão lançar. Aí falou para o gerente assim, você não está sabendo? E ele não estava sabendo. Quer dizer, o lançamento é feito paralelo e a área de produção não sabe. Então, é muito importante que a empresa comunique primeiro os seus maiores aliados. Quem é o seu maior aliado? É o seu funcionário, o seu colaborador. Então, nós temos que comunicar. Às vezes, eu tenho uma empresa que passa pelo corredor uma comitiva de pessoas com outro visual, de outro país, e as pessoas falam, quem será? Quem será? Porque não foi comunicado. Então, como é que eu resolvi isso quando eu fui diretor de recursos humanos de uma empresa? Eu tinha um papel, chamava-se Telex Participação, e ali, na segunda-feira, eu colocava de forma bem curta, estilo telegrama, as notícias da semana. O que ia acontecer. Porque se você pegar um jornalzinho da empresa, pode olhar. Uma reportagem do Dia das Mães sai quase perto do Dia dos Pais. Porque o jornal vai lá para a gráfica, aquela demora. As notícias têm que ser avisadas no mesmo tempo que está acontecendo. As pessoas têm que estar informadas. Senão surge um termo na empresa chamado rádio peão. O que é o rádio peão? O motorista vai levando dois diretores para o aeroporto. Aí o diretor fala assim para o outro, nós vamos ter que reduzir pessoas. E, por mais que ele fale baixinho, o motorista escuta. Eles descem no aeroporto, antes do avião decolar, toda a empresa já tem aquele estresse que vai ter demissões. Então, esse cria um boato, isso que chama de fake hoje, já existiu desde o começo do mundo. Porque Jesus, quando ressuscitou, os sacerdotes pagaram para os soldados mentir, para dizer que o corpo dele foi roubado. E não ressuscitou, porque para nós cristãos, a ressurreição é a base da nossa fé. Então, voltando no começo da sua pergunta, todo esse movimento de informar as pessoas, isso gera um comprometimento. Então, se o comprometimento na sua empresa, com a sua equipe não está ocorrendo, você como diretor, você como gerente, você como supervisor, você precisa rever algumas coisas para que as pessoas, então, se sintam envolvidas e ter certeza que você vai conseguir o comprometimento delas, que é gemer e fazer força também. Eu acho, você falou muito bem, professor, e eu acho que essa palavra autonomia, de você dar autonomia para as pessoas participarem e fazerem, isso é altamente motivador, né? Quando a pessoa se sente confiada, quando alguém confia na gente, a gente quer honrar aquela pessoa. Você falou um versículo bíblico aí, eu gostaria de falar outro. A Bíblia fala, honra a quem te honra, né? Então, assim, quando você honra alguém com uma tarefa, a pessoa vai querer te honrar fazendo o melhor dela. Então... o apóstolo Paulo fala isso, né? Honra quem merece honra, né? Então, exatamente. O registro, você... E esse ponto da honra aí vai entrar no assunto nosso oportuno hoje ainda, que são as chaves da motivação. Que está ligado a essa parte de honrar. Legal. E o que é essa chave da motivação? É uma chave? São quantas chaves? É uma que abre uma porta? Como é que funciona isso, professor? Fala pra gente. A motivação, eu costumo dizer que ninguém motiva ninguém. Você pode gerar nas pessoas aquela vontade. Então, para você entender o que eu estou falando, quem tem filho adolescente, olha como é que ele é, quando você chama ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta para levantar de manhã. Quantas vezes você chama e qual o procedimento? A sua mãe deve lembrar isso de você. Quando era pequeno, embora você sempre ela dava trabalho para a sua mãe. Mas a tendência é
da criança não querer levantar. De segunda a sexta. No sábado, quando a mãe levanta, ou o pai levanta, a criança já está pronta. Por quê? Porque vai ter um jogo, porque vai ter um passeio, ou porque vai ter uma coisa que ela tem mais prazer em participar. Então, a motivação é uma porta que abre por dentro. E quais são as chaves? Essa chave serve tanto para você se automotivar, como também para incentivar as pessoas. E a primeira chave é o desafio. O ser humano ama desafios. E nos reportando lá na Bíblia, muitas pessoas pegam esse versículo. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá. Solange, por favor, Solange, vou pedir para a minha pastora me ajudar, porque eu não estou ouvindo muito bem você aqui. Tá. Vê se consegue melhorar o som. Não estou ouvindo. O Moisés diz o seguinte, no Salmo 90. A partir dos 70 anos é canseira e enfado. A partir dos 70 anos. E tem pessoas que pegam essa idade para dizer, eu estou com 70 e já estou velho. Mas o Moisés, que disse essa frase, voltou para o Egito, administrou as 10 pragas para o faraó e levou aquele povo reclamando e chorando pelo deserto durante 40 anos. E quando ele chegou lá no Monte Nebo, na Jordânia, ele estava com 120. Quer dizer, quem falou que 70 era canseiro e enfado, chegou a viver os 120. Por quê? Porque ele tinha um desafio. Eu sempre conto o exemplo do Abílio Diniz, que, por sinal, deu uma excelente entrevista na semana passada na revista Verde. É uma história que eu concluí baseado na vida dele. Ele era dono do Pão de Açúcar e ele vendeu para um grupo francês e colocou lá numa cláusula, se não estiver bem correto, que ele entregaria o comando, a direção, quando tivesse com 76 anos ou 77. Bom, depois o Abílio, ele conheceu uma moça, casou-se, teve uma ou duas filhas, e esse é eu que preciso isso. Quando ele chegou aos 76 anos de idade, que ele tinha aquele acordo, ele viu que ele era jovem. Ele queria desafios. E aí teve toda aquela polêmica lá, jurídica, e depois ele saiu, foi para a empresa de carnes. E ser o CEO lá, ser o chefe. Então, eu conto com ele porque em 76 ele se sentiu jovem ainda. E se você ler a entrevista dele na semana passada, que ele fez na Veja, você vê que ele está com mais de 80 e ele quer desafios. Ele quer desafios. Então, o ser humano precisa de desafios. Por isso que, às vezes, as pessoas, quando chegam numa certa idade, acaba se entregando até no traje, às vezes o vô, a avó, vai na padaria, às vezes não se cuida direito, né? E de repente começa a se arrumar, começa a ficar bonito. Ele é um viúvo, né? Provavelmente apareceu um novo amor na vida dele. Né? Então, já é um desafio. Oi? Já é um desafio, né? Agora apagou de tudo. Então, ele ama desafios. Então, nós temos que dar desafio para a nossa equipe e deixar bem claro. Esse é o grande problema, Marcelo, que as pessoas não deixam bem claro para a sua equipe o que se espera delas. Então, nós precisamos deixar bem claro isso para a pessoa saber. Olha, essa é a minha meta. E quando você atingir a meta, nós temos que comemorar. Não adianta você dizer para a sua equipe, você que está me assistindo aí, que é um gestor, dizer para a sua equipe, dia 10 de junho, que não atingimos a meta de maio. Vai fazer o quê? Vai voltar no tempo? Então, nós temos que mostrar metas e sempre está, olha, falta tanto, precisamos alcançar. Isso gera dentro do ser humano aquela vontade de alcançar. Eu conheci uma fábrica de papel, lá em Itapeva, antiga Suário,
Eles foram estabelecendo uma meta, Marcelo, e a produção foi subindo, sem fazer nada nos equipamentos, apenas com aquele desafio que a equipe foi pegando e podemos ir além, podemos ir além, podemos ir além. Eu costumo fazer na palestra uma brincadeira, eu coloco uma folha de flip chart na parede, ver se eu consigo representar para as pessoas que estão nos assistindo. E a pessoa vem correndo, pula e passa um risco com um pincel vermelho. Aí ele volta lá, a gente coloca uma música forte, tipo aquela música do Raul Seixas, Tente Outra Vez, e a pessoa vem correndo com uma outra cor e pula, ele vai um tanto assim acima daquela cor. Aí dá uma terceira cor, ele vem, se fizer 4 vezes, nas 4 vezes ele vai passando. Por quê? Porque ele tinha uma meta, tinha um objetivo. Eu tenho que ir além. Então, a primeira coisa que eu desafio das pessoas que abre a porta é ter um desafio. E o momento atual que o Brasil e o mundo está vivendo, tem desafio que sobra, né? Porque nós temos aí muita coisa para fazer, transformar 6 meses em 1 ano, quando voltar às atividades. Então, esse é o primeiro item, tá claro? Fala oi para mim, ver se eu estou te ouvindo. Você consegue me escutar? Agora melhorou. Ah, legal, ótimo. Então, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, estou ouvindo bem claro, viu? Pode ficar tranquilo. Professor, você estava falando de Moisés, que aos 70 anos teve que levar as pragas pro faraó e depois teve que levar o povo para o Egito. É engraçado, né? Para levar o povo para o Egito depois de velho, ninguém quer, mas para levar praga para os outros, todo mundo quer, né? Porque é fácil. Mas você falou uma coisa que tem muito sentido. Tem um estudo da Franklin Covey que eles estavam falando que quando o ser humano tem de 1 a 2 metas, ele alcança 1 ou 2 metas. Se ele tem de 3 a 4 metas, ele alcança 1 ou 2 metas. Se ele tem acima de 5 metas, ele não alcança nenhuma. O problema é que as empresas querem encher a pessoa de meta. Então, a pessoa tem meta para tudo. E, às vezes, aquela empresa faz aquela meta anual que só celebra no final do ano na convenção. Aí, o cara passou o ano inteiro sem receber um elogio, sem receber um feedback, sem saber se alcançou a meta. E aí, a pessoa ela não sabe se está crescendo ou não, né? O senhor consegue me escutar? Estou ouvindo. Tá bem claro isso aí. E aí, nesse seu gancho, eu já vou entrar com a segunda chave da motivação. Boa, manda bala, fala pra gente. A segunda chave da motivação é o elogio. Tá. O elogio. Eu sempre conto uma história engraçada de que uma senhora cozinhava para os filhos, para a nora, para o genro, e a sua mãe vai lembrar dessa história muito bem, cozinhava lá para os filhos e nunca ninguém falava nada. Um dia chegaram para almoçar, só tinha capim na mesa. Aí a nora falou assim para a sogra, capim? Ela falou, hoje é capim. Eu cozinho para vocês há tantos anos, nunca ninguém falou nada. Eu pensei, será que não come capim também? É isso mesmo. É o time para o sorriso, o time para o sorriso, que nós estamos fazendo a palestra aqui virtual e não presencial. Mas é isso aí, quer dizer, ninguém elogiava, eu fiz a piada com a família. Então, o elogio, mas uma coisa que eu aprendi agora nessa quarentena, refletindo sobre o elogio, que o elogio, às vezes, ele é amplo. E aí você perde a noção. Vou dar um exemplo falando sobre comida. Vamos supor que você chega e fala assim chega e fala para a sua esposa, para a Cibele, Cibele, o seu jantar está muito gostoso. É genérico. Agora, se você falar para a Cibele, né? Olha, a salada de tomate que você fez com bastante cebola estava ótima. Eu também gosto muito da cebola. Então, ela entendeu que a salada de tomate com bastante cebola lhe agrada. Então, é bem provável que amanhã ou depois, se for o dia de fazer o tomate com cebola, vai ter bastante cebola e tomate, bastante cebola com tomate, porque isso lhe agrada. Então, nós, às vezes, podemos falar para um funcionário, você é muito bom, você trabalha comigo, você é legal, é genérico. Olha, eu gosto de trabalhar com você porque você sempre chega no horário. Eu gosto de trabalhar com você porque você, se precisar ficar depois do expediente, você fica.
Que legal. mesmo entusiasmo. Então, nós temos que deixar mais específico, por isso que o elogio tem que ser constante, porque sempre nós temos alguma coisa para elogiar. Quando você Com pega certeza. uma pista que fez, sempre nós temos, só que nós esquecemos. Até o apóstolo Paulo reclamou, né? Falou para Deus, Deus, me tira esse espinho da carne. E Deus, no momento lá, que não estava muito afim de atender o apóstolo Paulo, ele falou, a minha graça te basta. Está lá. Às vezes, a minha graça te basta, você já sabe que eu gosto do seu trabalho, você sabe que eu gosto da sua comida, ou que eu gosto daquilo que você me faz. Mas se nós especificarmos bem claro, é isso que você está falando, é isso que você fez me agrada, isso me faz bem, as pessoas vão poder, então, repetir. Então, a segunda chave da motivação é o elogio. E a terceira chave é o reconhecimento. O reconhecimento, ele é feito através de palavras. Muito obrigado, dá licença, perdão, você foi importante. Quantas palavras? O livro de Provérbios fala o seguinte, que as palavras agradáveis são como favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Boa. E essas palavras oportunas, ele completa ainda mais, o Salomão, as palavras oportunas são como maçãs de ouro. Veja aí, Sibeli, que está assessorando o Marcelo aí. Está vindo uma de prata, né? Uma bandeja de prata cheia de maçã de ouro. Que beleza. Então, se nós temos que dizer alguma coisa para alguém, vamos registrar isso. E não falar na hora que ele morre. Fala já. Porque, às vezes, quando você vai no cemitério, aquele filme que eu recomendo que vocês assistam, do meu amigo Cury, que é Vendedor de Sonhos, ele faz no cemitério... Vendedor Maravilhoso. de Sonhos nacional. É bom, ele muito faz bom. No cemitério é uma palestra, porque em cada sepultura tem lá meu querido marido, minha querida esposa, meu avô querido, tudo lá, aquelas coisas mais lindas escritas ali, né? Que dá a impressão da maneira que foi colocado ali. E a pergunta, isso foi falado, foi registrado lá atrás, quando ou surgiu oportunidade? Por isso que a gente sempre percebe que nas horas de despedida, né, quando a pessoa parte, aquele que fica, às vezes aquele choro, aquele sofrimento, não é de saudade, é do remorso de coisas que não pôde fazer. Então, isso é reconhecimento. E eu trabalhei na Volkswagen durante 15 anos, nunca pude falar com o presidente, que era Wolfgang Sauer, que trabalhou aí na Bosch, em Campinas. Eu saí da Volkswagen em 84, e ele continuou lá mais um ano. Eu brinco assim, depois ele saiu, acho que sentiu minha falta lá, na brincadeira. E eu nunca pude falar que ele foi vender os nossos Passat 4 portas do Iraque, salvou o nosso emprego, vendeu 200 mil carros, Marcelo. Mas olha como Deus é bondoso para mim. Eu estava em Berlim, no ano de 2010. Quando entrei no hotel que eu estava, ele estava sentado lá com a filha, almoçando. Eu guardei um pouco, pedi licença, me apresentei e falei como ele foi importante para nós. Como ele salvou o nosso emprego, ele começou a chorar. E a filha falava, viu, pai, que você foi importante? Porque depois que a pessoa se aposenta, as pessoas acabam esquecendo a importância que foi. Me convidou para sentar, me ofereceu um vinho. Você imagina que vinho que era, né, Marcelo? Aquele vinho que você põe na boca, não dá vontade de tomar. Você fica segurando, não vou tomar esse vinho, que tão gostoso que é. E ele me disse, amanhã eu vou almoçar com meus antigos colaboradores, com Dawkins, com Bockman, com Hennig, com Schmidt, com Mich, com Rabdant, com Capola, com Ekhoff. Ele foi citando o nome da antiga equipe dele, que eu conhecia todos. Mas o que você me disse aqui é mais importante do que aquele almoço de amanhã. O que é isso? Reconhecimento. E Deus me deu esse prazer, essa oportunidade de dizer isso para ele. Eu tenho certeza quantas pessoas estão com alguma coisa enroscada aqui para dizer para alguém da família,
amigo. Dirceu Maramaldo me conheceu na Volkswagen e viu eu falando lá sobre ciclo de controle de qualidade, me convidou para sair da Volkswagen e me lançou no mundo de palestra. Devo a ele, que reconheceu meu talento e me convidou. Então, tem pessoas que são importantes na minha vida. A Solange, que estava me ajudando agora aqui no som, que trabalha comigo há 25 anos como secretária, me ajudando. Hoje vamos ter uma live às 8 da noite, ela vai me ajudar, porque a live vai ser mista, é Face e Instagram. O professor Gustavo, que cuida da edição dos meus livros, conheci em 95, é uma pessoa que me ajuda nos meus textos. A Cláudia, que hoje cuida da minha marca digital. Os meus parceiros. Eu sempre digo que o sucesso da gente quando alguém pergunta a razão do meu sucesso, é Deus que me dá vida e saúde, é a minha família que me dá apoio, os meus colaboradores. O Jorge, meu motorista, que está em São Paulo agora, lá sem poder sair, trabalha comigo como motorista há 25 anos. É uma pessoa educada, pessoa que nunca chega atrasado, e é a pessoa que tem o prazer de fazer viagens com ele. Às vezes o cliente quer mandar um motorista e fala, não, o Jorge me leva. Então, a gente não faz sucesso sozinho, Marcelo. Então, você tem aí a Sibeli que lhe ajuda, você tem outras pessoas que foram importantes. Eu só puxar a minha carreira, desde meu pai, que me sustentou nos primeiros anos de estudo em São Paulo, a minha mãe, que deixou eu ir, porque a mãe sempre tem aquele excesso de zelo. Então, nós temos que olhar para o lado e ver quantas pessoas foram importantes para nós e dizer isso para as pessoas. E reconhecer, né? E valorizar. Alguma coisa para registrar. Então, é isso. É isso. Eu sei que quem está me ouvindo, da minha família, está dizendo assim, é fácil falar, porque você não pratica muito isso. Eu recebo essa crítica, porque realmente é fácil falar. É fácil dizer. Mas, às vezes, a gente esquece de praticar isso no âmbito bem curto, nossa esposa, nossos filhos. Mas eu sempre tento resgatar, falar da importância, porque o sucesso da gente, Marcelo, depende de muitas. Estatisticamente, quando eu saio daqui e vou até o aeroporto, eu corro muito mais risco do que voando, porque o perfil, o trajeto. Então, esse é o segredo. Fica aí, desafio, elogio, reconhecimento. Se você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo, praticar isso aí, ter certeza que você vai, além de se motivar as pessoas. Legal. E é um negócio que dá para aplicar ainda hoje, né, professor? Dá para fazer isso em casa ainda hoje, né? Dá. Agora, acabando a live. E se você quiser praticar, pode até sair da live que está perdoado. Ô, professor, mas você sabe o que você falou? Na verdade, está muito alinhado com aquela necessidade do ser humano de se sentir parte de alguma coisa, se sentir importante, se sentir relevante, né? Eu conheci um cara que ele foi participar de um processo seletivo e no dia que ele passou no processo seletivo, estava lá o diretor da empresa, o CEO da empresa, e bateram nas costas dele, falaram, olha, parabéns, seja muito bem-vindo. E aí essa pessoa ficou super feliz na empresa. Primeiro dia de trabalho, ele passou por um corredor, passou o diretor que tinha feito a entrevista com ele, ele cumprimentou o diretor nem olhou. Aí no outro dia fez a mesma coisa, cumprimentou de novo, o diretor nem olhou. Aí ele comentou com os colegas dele, falou, olha, eu cumprimentei o diretor nem me olhou. Isso é normal? Ele falou, isso é normal. No dia da entrevista todo mundo te cumprimenta, mas no corredor aqui depois ninguém fala com você mais. Aí ele ficou lá mais ou menos uns 7 meses e pediu as contas, pediu para sair. E aí o diretor sentou com ele e falou, olha, fulano, eu estou vendo que você está saindo aqui com 7 meses de empresa, eu queria saber o que eu poderia ter feito para você ficar mais tempo na empresa. E ele falou, você poderia ter feito qualquer coisa, você não fez nada. Então, o simples passar e falar um bom dia, uma boa tarde, e valorizar o trabalho das pessoas é o maior fator motivacional que existe. Né? As pessoas acham que precisa fazer uma campanha motivacional enorme, gastar dinheiro, dar moto, dar carro, mas um simples e-mail para a pessoa reconhecendo já é o suficiente, não é, professor? Por isso que, às vezes, lança-se um livro com um título tão... as cartas da onde os pensamentos de Salomão, as cartas lá que foi encontrado numa caixa no interior do Peru, você vai ler aquilo lá e fala, o que tem? É
essas coisas simples, básicas que nós acabamos de falar. O que nós acabamos de falar aqui é a essência da vida. É verdade, boa. Professor, ó, só para te avisar, a gente tem mais 15 minutos. Eu queria que o pessoal fosse colocando as perguntas aí. Fiquem à vontade para colocar perguntas. Professor, eu também vi que na sua palestra você trabalha com o 5D, é isso? Eu já tinha ouvido falar de 4D. Mas 5D eu nunca ouvi falar. O que seria 5D? Explica pra gente. É alguma tecnologia nova? 5D. Porque a minha palestra, eu vou contar um pouco da minha palestra e eu quero aproveitar o César aí, a Linda Actuale, que sempre está nos indicando para clientes. A minha palestra ela tem algumas características. O primeiro D é divertida. A Aline riu 2 vezes aí do seu lado aí. Então, a palestra é divertida. Eu sempre conto uma história divertida, engraçada, tem humor, mas é um humor que eu faço dentro do próprio ambiente. Aquilo, porque eu chego mais cedo no local do evento, eu escuto uma coisa ou outra, e então eu encaixo ali. Então, a palestra é divertida. Você ri bastante durante a palestra. Então, é o D de divertido. O segundo D é diferente. Por que é diferente? Porque eu sempre conto histórias. Eu sempre digo que quem conta história esquece, mas quem ouve nunca mais esquece. Então, essa minha vivência como agricultor, como feirante, como homem de controle de qualidade, como professor de cursinhos em São Paulo, como diretor de recursos humanos, e ler muito, eu leio um livro por semana praticamente, me dá muitas histórias. Então, eu tenho histórias para ilustrar qualquer momento que eu vá falar. Então, ela é diferente do estilo mais formal. O terceiro D, ela é dinâmica. Eu já entro com uma música da Cher, agitando, ela tem uma rotação que eu começo numa alta rotação e termino numa alta rotação. Tanto é que eu não estava falando tão alto aqui, estou falando porque eu não consigo falar mais baixo. Então, ela tem essa dinâmica com a música e com aquela agitação das pessoas, e sempre eu estou interagindo com alguém durante a palestra, olhando para um, olhando para outro, e quando eu sei a cidade onde eles são, quer dizer, uma convenção de vendas, sempre há uma interação. O outro D, ela é direcionada. O que é direcionado? O cliente me liga, e eu sempre estou à disposição, e faz o briefing. Olha, nós gostaríamos que você abordasse isso. A minha palestra não está pronta. Eu vou fazer a palestra conforme o briefing do cliente. Então, conforme a necessidade do seu evento. Lembrando sempre, como palestrante, que às vezes tem coisas que o cliente não cita, mas é tão importante quanto, e às vezes até mais importante. Por isso cabe ao palestrante perceber o ambiente onde ele está e o que é o recado, qual deve ser o foco do recado. E o quinto D, vou repetir então, é divertida, diferente, dinâmica, direcionada, duradoura. Por que é duradoura? Porque eu encontrei uma senhora no aeroporto que me assistiu há 30 anos atrás. E ela lembrava das minhas histórias. E eu recebo sempre alguém falando aqui, eu lembro daquela história que você falou, conta aquela história, às vezes passa um bilhetinho para mim, conta aquela história, porque as histórias, elas ilustram, e aí então as pessoas guardam. Então, eu tenho uma grife, que não foi eu que criei, Marcelo. Quem criou foi o mercado. A grife é o seguinte, quem assiste às minhas palestras, não esquece e recontrata. Porque o palestrante tem 3 avaliações. Quem está me assistindo aí é palestrante. Você não atinge a expectativa, você não é indicado nem recontratado. Você atinge a expectativa, você é indicado. E você supera a expectativa, você é indicado e recontratado. Então, quem mantém a minha carteira de palestrantes são pessoas que já me contrataram a 1, a 2, a 5, a 10, a 15, a 20. Fiz uma palestra no passado que me levou há 20 anos atrás. E às vezes passa 3 anos, a pessoa fala bem assim, o cliente, não vamos se arriscar? Vamos trazer o professor, porque a gente já conhece como é que ele é, o estilo dele, né? Então, é acima da expectativa. Então, tudo que você fizer, meu amigo, nesse momento que estamos vivendo, tem que ser acima da expectativa. Porque se for abaixo da expectativa, você está fora. Na média, você se equipara. Tem que estar acima da expectativa. E esse acima da expectativa é que faz
a diferença. Então, é a grife que me colocaram. Eu aceito isso aqui, porque não foi eu que criei, foi o mercado. As palestras do professor Gretz, as pessoas não esquecem e recontratam. Então, é uma grife que ficou, talvez pela maneira que eu trato o cliente, que é muito importante, lembrando que nós temos que ser gentis e amáveis com todo o staff, com todas as pessoas que vão nos buscar no aeroporto, que cuidam do som, todas as pessoas são importantes e nós temos que aprender a registrar isso. Que legal. Professor, muito bacana. Você está falando coisas assim que eu também acredito, né? Eu acho que nós estamos muito alinhados com isso. Porque para a pessoa pegar qualquer tipo de informação, conhecimento, ela entra no YouTube, ela pega um vídeo lá e assiste qualquer vídeo. Tem informação, tem conhecimento para essa pessoa. Mas não é só o conhecimento, é a experiência que a pessoa vivencia quando está ali numa palestra que é diferente. Então, se eu quisesse, por exemplo, se eu quisesse fazer um vídeo, não vai passar a mesma emoção do que a pessoa tá ali no palco junto comigo assistindo, né? Então, eu acho que você faz um pacote completo, né? Então, só para lembrar, é divertida, dinâmica, duradoura... Divertida, diferente, dinâmica, direcionada, duradouro. E eu quero lançar um desafio. Se alguém aí que está me assistindo lembrar de um sexto D, uma palavra forte que está na minha palestra e começa com D, eu agradeço a sugestão, porque esse duradoura foi até o Fadel que me deu a sugestão há 8 meses atrás. Então pode ser em 6D também. Só está faltando eu lembrar mais algum D aí que tenha. Mas você falou uma coisa aí, que as pessoas me perguntam da palestra presencial e da palestra digital. Eu acho que a palestra digital ela vai existir, muitas pessoas vão estar se comunicando, mas a palestra presencial não vai deixar de existir nunca, porque as pessoas querem ver o calor humano, querem sentir aquela emoção, e isso somente é feito de corpo presente. Boa. A Maria falou descontraída. A Maria falou que é descontraída. Professor, ó, só para alinhar o horário, nós temos 8 minutos. Deixa eu fazer uma última pergunta e eu queria depois colocar alguns pontos que o pessoal colocou aqui, mas nós temos 8 minutos. Okay. Esses 5Ds que você falou, dá para aplicar no online também? Porque nós estamos em época de pandemia. Você acha que é possível fazer os 5Ds também no online? Você teve alguma experiência já com isso? Quando eu usei essa grama aqui, lá na palestra, a palestra presencial, eu não levo essa grama. Usei aqui para poder quebrar um pouco e criar. Eu tenho conseguido, fiz várias lives aí, e graças a Deus, por virtude dessas características que eu tenho, que eu coloquei aqui, eu tenho conseguido dar a mesma votação. Eu diria que eu consigo atingir 80%. Opa! Porque eu estou falando sentado aqui. Quando eu faço uma live, às vezes um Zoom, eu faço em pé, aí eu posso ter mais interação com as pessoas. Mas eu consigo, através do meu estilo, chegar, não lá, mas muito próximo, e dar um dinamismo àquilo que eu estou falando nas palestras digitais. Graças a Deus. Ótimo, fica a dica aí. Professor, tem 2 perguntas. A primeira eu vou responder pelo senhor. Tem vídeos antigos das suas palestras? Se for no YouTube, digitar Professor Gretz, você vai ver cada pérola. Se prepara que tem coisa maravilhosa lá. Vale a pena agora. Acabar o nosso bate-papo já dá no YouTube. Temos 300 vídeos curtos, né? E se você esquecer meu endereço, é só colocar palestrante de cabelo azul, que aparece toda a minha história lá no YouTube. Pronto. E, professor, a segunda e aí eu já vou passar essa mensagem para você e pedir para você já fazer o seu fechamento, porque já estamos no horário já. Não quero que o Instagram corte o nosso bate-papo. Qual que é a sua opinião sobre a pandemia e para você deixar uma mensagem de esperança? Eu estudei bastante. No ano de 1918, no Rio de Janeiro, chegou a gripe espanhola e em 2 meses atingiu 600 mil habitantes do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha 1 milhão, atingiu 600 mil e morreu 15 mil. As pandemias sempre tiveram. Quando o Rousseau saiu de Paris, indo para a Veneza, ele ficou 1 mês parado em Gênova por causa de uma peste que teve ali na Itália. Então, se você analisar na história, sempre existiu
esse problema de vírus. Só que não chegou do tamanho que chegou com relação ao Brasil. A pandemia nossa, a última teve aqui em 2010, mas não chegou, talvez não houve tanta divulgação pelas mídias. A diferença está dessa pandemia com as outras, que agora tem a rede social, que comunica, que deixa informado. Então, nós vamos resolver isso aqui. A Covid-19 vai ser administrada, vamos ter aí as vacinas, e o que eu deixo para vocês aqui, para não atropelar o nosso finalzinho, é duas palavras: fé e esperança. Fé é acreditar naquilo que você não vê, mas eu sei que você não está vendo, mas acredite que nós vamos sair dessa situação o mais breve possível e vamos voltar à normalidade. Temos que ter fé. E a segunda é a esperança. Diz que o ser humano vive 40 dias sem comer, vive 4 dias sem beber água, 4 minutos sem respirar, mas não vive nem um minuto sem esperança. Aquela frase dos almanaques de farmácia, que vocês se lembram, que a gente sempre lia lá em letras em negrito, a esperança é a última que morre. Eu queria pedir para você que, a partir de hoje, você mudasse essa frase e colocasse na sua vida a frase: a esperança nunca morre. E como diz Érico Veríssimo no seu livro Olhai os Rios do Campo, a vida começa todos os dias. Amém, professor. Muito obrigado. É um prazer bater esse papo com uma pessoa tão incrível, uma pessoa que acho que vive o que fala, né, professor? Acho que isso é o mais importante. E se o senhor me permite contribuir até com uma mensagem de esperança, a pandemia vai passar, esse mundo vai passar, mas a gente pode deixar esse mundo um pouquinho melhor, fazendo a diferença com as pessoas, elogiando, reconhecendo, valorizando. É o que a gente pode deixar para esse planeta, né, professor? Abraço ao César e à Aline da Actuale, as pessoas que querem nos contratar, tanto você, a meu trabalho também, fazer contato aí com a Actuale, com o César, com a Aline, e terei imenso prazer de estar na sua empresa, na sua convenção, no seu programa na CIPAT, nos seus programas motivacionais. Nós gostamos do que fazemos, né, Marcelo? E podemos ser úteis aí, levando esse recado de fé, de esperança e de entusiasmo. Com certeza. Professor, muito obrigado mais uma vez pela brilhante contribuição, muito generoso da sua parte. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, que Deus abençoe todos que estão aqui assistindo, tá bom? César, Aline, mais uma vez, muito obrigado. E se vocês quiserem ver o Repeteco, vão lá no YouTube, Professor Gretz, tem lá todos os vídeos dele, procura lá que vocês vão ver que esse homem é extraordinário. Deus abençoe vocês. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Tchau, tchau.